Toda vez que eu senti essa paz em meu coração. Pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso do estudo e prática da mediunidade, não é? Hoje com a aula 2, que na apostila é a aula 1, né? Que é Fundamentos do Estudo da Mediunidade, é o que nós vamos falar hoje. Porém, para facilitar, são 3 temas e eu condensei os 3 temas numa aula só. Então hoje nós vamos falar o tema 1, que é a evolução histórica da mediunidade, e o tema 2 e o tema 3, que é o método do Kardec. Então, no tema 1, na evolução histórica da mediunidade, quem quiser depois se aprofundar, pode procurar na obra do José Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Lá ele detalha bem certinho cada fase, como é que se deu, o que o homem primitivo adorava. Aqui, óbvio, é uma aula resumo, não é? E os temas, para quem tiver mais interesse, é só se aprofundar. Bom, então no tema mediunidade primitiva, no mediunidade começou a evolução da mediunidade, né? A primeira fase foi a mediunidade primitiva. E ela era caracterizada pela intuição, né? Nós, homens ainda, nos primórdios da nossa evolução terrena, tínhamos como mediunidade a intuição. E nós adorávamos como deuses os elementos da natureza, né? Sol, a luz, o trovão, o raio, né? Entre outros. Então essa era o tipo de mediunidade que nós praticávamos na nossa primitividade. Foi a primeira mediunidade. Conforme nós fomos nos socializando e começamos a viver em sociedade, a mediunidade ficou denominada pelos estudos do Herculano Pires como mediunidade tribal. Nós tínhamos como característica a coletividade, pois já vivíamos em sociedade, em bandos, né? Os espíritos para nós, né, eram deuses também, os espíritos ou deuses, nós os adorávamos, né? E nós tínhamos uma relação com a natureza. O céu era o pai e a terra era a mãe. Então, a primeira fase foi a mediunidade primitiva e a segunda fase foi a mediunidade tribal. Na terceira fase da nossa evolução e da evolução da mediunidade, veio o fetichismo, né, do fetiche. Então, nós passamos a cultuar os objetos que representavam os espíritos e os deuses para nós, não é? E éramos caracterizados, a mediunidade começou a ser caracterizada pelos curandeiros e os feiticeiros, né? Os pajés, os xamãs, né? E também já praticávamos alguns vodus e magia negra nessa fase evolutiva da mediunidade. Passada essa fase, vem a fase do mediunismo mitológico, chamado por Herculano Pires de mediunismo por ser antes da codificação. Então ele denomina mediunismo e não mediunidade. Nós passamos a ter mitos, né, com relação à criação do universo e dos seres. E nós também fazíamos magias ritualísticas já nessa época. A próxima fase é caracterizada pelo mediunismo oracular. Lembrem-se dos oráculos, né? Então, nós passamos por uma fase politeísta, acreditávamos em vários deuses, né? E também tínhamos a religiosidade. Para nós, os deuses eram imortais com paixões humanas, né? Com paixões de mortais. Vocês podem ver a mitologia grega, romana, né? Também foi caracterizada essa fase pelos oráculos, sendo o mais famoso deles a Pitonisa de Delfos, né? Então, os oráculos, o Pitonisa, eles eram médiums já naquela época. E a mediunidade deles era caracterizada por 2 tipos. Ela poderia ser denominada de esotérica, né, ou exotérica, com X, que ela era politeísta, ela era
coberta de uma dramaticidade teatral, né? E ela tinha várias magias, era apresentada em público para impressionar as pessoas, né? Então ela era teatral e impressionista. E também era esotérica com X, que era feita ela era monoteísta, acreditava num Deus só, e também era praticada pelos iniciados. Só os monges, né, aqueles conhecedores das leis escritas, é que praticavam o mediunismo oracular esotérico. Interessante que as pitonisas elas eram caracterizadas as suas adivinhações eram sons, não é? Geralmente era na mata, em cavernas. Então elas ouviam o som do vento nas árvores e eles traduziam esses sons, né? Falavam, olha, o som na árvore significa que os espíritos, os deuses, estão dizendo para você fazer isso ou fazer aquilo. Ou mesmo uma pedra no caminho, né? Esse tipo de coisa eram os objetos usados na magia exotérica. A próxima fase é caracterizada por Jesus. Com a vinda de Jesus, a mediunidade começa a ser utilizada ao auxílio do próximo. Então, o mestre, ele foi o preconizador desse tipo de mediunidade. Não era para adivinhações, não é para saber futuro, passado, mas sim tinha a propriedade de ajudar o próximo. Então, a função primordial com Cristo era ajudar o próximo através da mediunidade. Quando nós chegamos na Idade Média, a mediunidade passa a ser perseguida, né? Todo mundo sabe que os médiuns eram queimados e por ignorância das pessoas que não entendiam e não conheciam, não é? E até pela força de determinadas religiões, a mediunidade começa a ser perseguida. E os médios passam a ser vistos como demônios, né? Ou demoníacos, recebendo penas terríveis, né? E na maioria deles foram queimados nas fogueiras. Então essa é a característica da mediunidade, da evolução da mediunidade na Idade Média. Chega então, em meados do século XIX, o Espiritismo, né? No Espiritismo, a mediunidade passa a ser entendida através de uma fé raciocinada. Os médiuns passam a desempenhar um papel importante na transformação moral da Terra, do homem, através das notícias do mundo espiritual, da codificação, não é? Então, o Kardec, através do modo científico, ele codifica a doutrina e os médiuns passam a ter um papel de explicar as coisas que Jesus não explicou moralmente, né, do lado moral, e explicar as coisas também que Jesus não podia explicar do lado científico, né? Os fenômenos que eram sobrenaturais passaram a ser fenômenos naturais. Então, da evolução da mediunidade, o que nós tínhamos que falar era isso, né? O tema 1. Como eu já falei, quem quiser aprofundar, nós temos lá o livro O Espírito e o Tempo, do José Herculano Pires, né, para a pessoa fazer um estudo melhor. O segundo tema, o tema 2 do nosso curso de hoje, da nossa aulinha de hoje, é psiquismo, mediunidade, metapsíquica e parapsicologia. Danou, né? O trem difícil. É tanta palavra que a gente fica até meio louco, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender o que é um pouquinho disso. Bom, o que é o psiquismo? O psiquismo ele é uma força inteligente que comanda e orienta a nossa força magnética. Então nós temos uma força magnética, todos nós temos, né? Nós sabemos disso, um fluido magnético, e através do nosso psiquismo, que é uma força inteligente, ele comanda toda essa energia, todo esse fluido, podendo curar, né? E permite a gente alcançar determinados objetivos na vida. Então, através do nosso psiquismo, dessa força magnética que é controlada por ele, nós podemos alcançar determinados objetivos na vida. Então, o importante é sabermos isso, que o nosso psiquismo é uma força inteligente que comanda a nossa força magnética. Não é? Segundo ponto,
Para o espiritismo, os fenômenos psíquicos eles são de dois tipos. Eles são anímicos, não é? Que é da própria alma, né? Ânima, alma, e mediúnicos, que é quando nós somos intermediários de algum espírito, né? De algum irmão de outra dimensão. Então essas são as duas separações. Os fenômenos anímicos, eles podem ser produzidos consciente ou inconscientemente pelo próprio médium, não é? Então às vezes você está sendo utilizado para produzir um fenômeno de pictografia, né, ou pirogenia, sem saber que estão utilizando seus fluidos para colocar fogo em determinada roupa ou dentro de um guarda-roupa, né? E também, como o animismo, às vezes ele é fácil de ser confundido com um processo de efeito físico, não é? Então a gente tem que tomar cuidado para separar. Quando o fenômeno é anímico, não é? A nossa própria alma está dando vazão aos nossos conhecimentos de vidas passadas. Como eu falei que nós podemos estar sendo usados para determinados fenômenos, aí já é mediúnico. Tá? Eu cometi um equívoco no começo da minha fala. Quando algum irmão utiliza o nosso fluido para fazer algum tipo de fenômeno, tem um animismo, é claro, mas é um fenômeno mediúnico de efeito físico, que é diferente de animismo. Então, recapitulando, o animismo são as observações que nós fazemos quando trazemos do fundo do nosso psiquismo as nossas lembranças de vidas anteriores. Então, eu dou passividade para mim mesmo, seria isso. Não é? Eu entro em transe, volto a uma vida anterior e falo aquilo que eu vi. Tá? Então, isso é animismo. No efeito físico, é anímico porque usa fluidos meus, mas o espírito está fazendo um efeito usando os meus fluidos. Isso fique bem claro, bem entendido, né? E vocês me perdoem aí, às vezes a gente também confunde. Nos efeitos mediúnicos, né? Todos nós temos que lembrar que todos somos médiuns, pois todos nós, de algum modo, somos influenciados pelos espíritos desencarnados, não é? Mesmo que seja por uma intuição. E ser médium não é privilégio dado a ninguém, não é só você rebuscar a literatura espírita, você vai ver que é um compromisso e é até uma vantagem que Deus está dando para nós de evoluirmos, né, mais rápido, resgatarmos aquilo que nós temos de dívidas passadas. Então, lembremos sempre disso, né? O médium ostensivo, ele não é melhor que ninguém, não está à frente de ninguém. É justamente Deus, né, dando a oportunidade de uma evolução mais rápida. Então, lembrando que mediunidade, né, efeito mediúnico, é quando nós estamos intermediando algum espírito. Vejam a diferença do anímico. Um efeito anímico, se eu desdobro, vou lá no mundo espiritual, não é? Meu espírito, meu perispírito, né? Vejo alguns fatos, não é? E volto e conto para as pessoas, é anímico, não é? Foi minha alma que foi lá, percebeu as coisas no mundo espiritual e traduziu para as pessoas encarnadas. Porém, se acontece o mesmo fenômeno, eu desdobro, vou no mundo espiritual e converso com alguma entidade e ela me explica algum fato, não é? Me dá alguma lição, alguma elucidação, e eu venho novamente, né? Saio do transe e passo isso para alguém, já é mediúnico, porque eu estou intermediando um espírito, não é? Então vocês podem notar aí, é uma diferença sucinta, mas há uma diferença. A mediunidade, como todos nós sabemos, somos todos médios, porém, em algumas pessoas ela pode ser mais aflorada ou não, não é? Então, tem pessoas que têm a mediunidade
extremamente intensa, né? Que dá passividade, psicografa, não é? Pinta, faz uma série de coisas, e outras pessoas que é mais pela intuição, né? Que não deixa de ser mediunidade também, tá bom? Então vamos lembrar, somos todos médiuns, porém alguns têm a mediunidade mais aflorada do que outros, tá bom? Outra parte que nós temos que falar, já falamos do psiquismo, agora vamos falar da metapsíquica, né? A metapsíquica foi fundada por Charles Richer, né? Ele viveu de 1850 a 1935. E essa ciência que ele fundou, né? Ela estuda os fenômenos mecânicos e psicológicos inteligentes, né? Ou aqueles fenômenos que são poderes desconhecidos da inteligência humana. Então, seria o Richer, ele busca estudar, né, esses fenômenos que acontecem e que não têm explicação. Estão além da psíquica, né? Então, são os metapsíquicos. Ele separou a metapsíquica em dois ramos. A metapsíquica subjetiva, não é? Que vai estudar os fenômenos telecinéticos, né? Aqueles à distância, né? E também a metapsíquica objetiva, que estuda os fenômenos do passado, que aquelas lembranças, né, dos fatos do passado e do futuro, que é chamado de criptestesia. Então a metapsíquica é dividida nesses dois ramos, na subjetiva, por Richer, né, e na objetiva também. Bom, passamos então agora a falarmos da parapsicologia. A parapsicologia já vem estudar o que está além da nossa alma, né? O que passa além da nossa psique. Então, por isso que é parapsicologia, além da psicologia. E ela estuda os fenômenos psicocinéticos também, como telepatia, a clarividência, a clareaudiência, a precognição, né, que você conhecer o futuro antes, a retrocognição, conhecer o passado, e a psicocinesia, né? Todos esses fenômenos eles serão estudados quando nós formos estudar fenômenos de efeito físico, tá bom? Então, falamos aí da parapsicologia. Ela estuda também os fenômenos extrasensoriais, que são divididos em três. São os fenômenos psi-gama ou PSI-gama, psi-kappa, com K, e psi-teta. Os fenômenos psi-gama, eles estudam a telepatia, a clarividência, a clareaudiência, a xenoglossia e xenolalia. Xenoglossia e xenolalia nós vamos também estudar, mas só para adiantar, é a escrita em línguas estrangeiras, ou línguas inexistentes, né? Ou grafia em rabiscos ininteligíveis, né? Que a gente não consegue entender. Então, o psi-gama, os fenômenos psi-gama estudam esses fenômenos extrasensoriais. Os psi-kappa, eles vão estudar a levitação e os fenômenos de transporte. Mais uma vez, reforço que no estudo dos fenômenos de efeitos físicos, nós vamos estudar mais profundamente esses textos. E os fenômenos psi-teta, né? Os fenômenos sensoriais designados de psi-teta, eles vão estudar na parapsicologia os fenômenos mediúnicos. Com isso, nós encerramos o tema 2. E vamos passar agora para o tema 3, que é o método usado por Kardec, né, para comprovar a mediunidade, né? Então, o nome é o método kardeciano de comprovação mediúnica. Nós sabemos que na época de Kardec, da codificação, não é, as ciências passavam por transformações muito grandes. Havia também um sentimento muito forte de que se tudo fosse provado, fosse cientificamente provado, não é? Então, Kardec, a fim de que a doutrina espírita tivesse, né, essa aprovação
essa vertente científica, ele criou um método para poder codificar, e cujo método, esse método desse, né, maior credibilidade àquilo que ele estava falando. Segundo Eva Lakatos, né, filósofa brasileira, os métodos científicos eles não são exclusivos da ciência. Não é só a ciência que tem essa exclusividade, mas são a observação científica junto com o raciocínio. Então, nós raciocinamos, pegamos determinado método científico, observamos. Então, isso é um método científico, conforme nos explica Eva Lakatos. Bom, Allan Kardec, cujo nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail, e que viveu de 1804 a 1869, ele criou o método racional intuitivo. Método racional intuitivo de comprovação mediúnica. Não é? Então ele buscou através desse método comprovar a mediunidade. Como é que funcionava esse método criado por Kardec? Ele juntava a ciência da observação, ele observava, né, as passividades, né, os fenômenos mediúnicos, registrava todos esses fenômenos, né, processou todos esses dados e utilizou-se da intuição que ele tinha, não é? Dada também pelas orientações espirituais, para poder chegar a determinada conclusão, a uma conclusão sobre determinado fato. Então, um determinado fato que ele observava, não é? Por exemplo, as mesas girantes. Ele observou, não é mesmo? Esse fato, registrou direitinho, processou esses dados no seu raciocínio para que ele chegasse à conclusão de que havia um fator inteligente por trás daquele fenômeno. Então, esse foi o método utilizado por Kardec. Tá bom? É óbvio que a ciência racionalista não aceita esse método, né? Ele é contestado, porém, conforme nós vimos na palavra de Lakatos, né, o método de Kardec é perfeitamente justificável. Bom, pessoal, então nossa segunda aulinha foi essa, né? E quem quiser, como eu já falei, se aprofundar, lembre-se da apostilazinha azul da FEB, que está à disposição para vocês estudarem. Não fiquem só aqui nas minhas palavras, né? Busquem o conhecimento através dos estudos que estão nas apostilas. Muito obrigado e fiquem todos com Deus, não é?